Oi, eu sou Lara Goulart. Esse aqui é o canal do Horas Criativas, um projeto idealizado para crianças, utilizando a música como ferramenta de aprendizagem para crianças. Hoje eu quero te convidar a pensar como a música pode auxiliar na identificação, no reconhecimento de estados emocionais. Você já ouviu falar sobre alexitimia? Alexitimia é um termo utilizado para identificar pessoas que não têm tanta facilidade para falar sobre os sentimentos, né? Ou não têm consciência sobre o que sentem. Talvez você já tenha percebido que para alguns indivíduos falar sobre o que sentem ou demonstrar o que sentem, né, as emoções que estão sentindo, talvez seja mais simples do que para outros. E até aí tudo bem, tá? O que nem sempre a gente se dá conta é que o fato de algumas pessoas apresentarem alguma dificuldade em demonstrar o que sentem ou falar sobre o que sentem pode acabar gerando alguma somatização ou doenças correlacionadas a essa falta de compreensão inter e intrapessoal. Eu penso que nada substitui um acompanhamento profissional, tá? Ou seja, uma escuta flutuante, imparcial de um terapeuta, por exemplo. Só que eu também acredito que algumas atividades podem sim minimizar o quadro de indiferença ou insensibilidade nesses casos. Caso você já tenha identificado isso no seu filho, algumas situações em que apareça essa alexitimia ou que não seja um quadro nesse nível, mas que apresente alguma indiferença emocional, que tal pensar na música como uma ferramenta de auxílio para que ele identifique essas emoções ou mesmo aprenda a lidar com isso de uma maneira mais natural? É que quando a gente acessa o nosso inconsciente por meio de sons ou atividades lúdicas, a gente também abre as portas para o lado sensitivo da criança. Talvez haja uma dificuldade da criança se expressar por meio de palavras. Imagina um bebê ou uma criança que ainda não tem o recurso da fala tão desenvolvido. Claro que vai haver uma dificuldade em expressar. Talvez ela nem identifique ainda as sensações, as emoções, mas essas sensações e emoções existem. Ela já está em contato com isso. E a música pode contribuir para que ela aprenda a lidar com isso de uma maneira mais simples, mais natural. A boa notícia é que o contato com algum instrumento musical pode contribuir para a externalização desses sentimentos e emoções, que até então poderiam estar sufocados, né? Provavelmente você já ouviu um artista dizendo: eu me expresso por meio da minha arte. E é isso que acontece. Geralmente a pessoa que se dedica a alguma criação que explore o imaginário, ela tá ali diretamente em contato com emoções, sensações que o consciente ainda não deu nome, mas que ela já tá, que aquilo já tá vibrando nela, né? De alguma maneira, o instrumento musical, outra vertente artística, né, a pintura, o desenho, a dança, o teatro, isso ajuda, isso contribui para que a pessoa se expresse, sem que para isso ela tenha que se expor. Da criança, ela talvez não tenha nem consciência da exposição, mas a gente já percebe traços de timidez, de sensibilidade, e isso pode sim contribuir para que a pessoa, para que o indivíduo, principalmente criança, que ainda tem poucos filtros ou filtros que ainda podem ser trabalhados. Filtros são aquelas coisas que a sociedade impõe, a cultura coloca, os pais colocam com a melhor das intenções, mas que muitas das vezes limitam ou inibem o indivíduo. Muitas vezes a gente encontra no instrumento a cura ou a prevenção de situações em que a gente talvez não soubesse lidar ou talvez não compreendesse por não conhecer mesmo. Experimente você mesmo tocar um instrumento. Não precisa ter estudo para isso, sabe? Dedilhar um violão ou batucar numa mesa, que seja. Isso já vai fazer você distrair o seu consciente. E aí você acessa o teu inconsciente por meio do lúdico, por meio de sons. Consegue trabalhar emoções. Não só o momento em que você se sentiu confuso, mas o momento em que você se sentiu angustiado ou prestes a tomar alguma decisão. Geralmente a gente faz isso sem perceber. Às vezes a gente coloca uma música no trânsito, a gente liga o rádio, coloca uma música que acalme a gente no trânsito, para que a gente lide melhor com aquela situação. Isso é um exemplo de como a música é capaz de distrair o lado racional, que eu venho falando muito sobre isso nos vídeos. Você não viu os outros vídeos? Volta aí nos vídeos que a gente já disponibilizou antes, porque tem conteúdos muito bacanas. O objetivo disso é que a gente obtenha um estado emocional mais agradável, mais favorável àquilo que a gente almeja, né? E proporcionar isso para uma criança, proporcionar esse recurso desde já, cara, eu acho que é o investimento de horas, né, criativas, para que ali na frente tenha menos dificuldades, menos desafios, ou diminua aí esse espaço, né, entre a incompreensão do sentimento e o acolhimento desse sentimento para transformar numa atitude melhor, mais positiva. É isso. A gente se vê nos próximos vídeos.